Aproveitando que o Sol entrou em Gêmeos, hoje que é 21 de maio, essa potência da energia da comunicação, associada à Lua que está crescente em Escorpião, então as emoções estão mais viscerais, a gente vai estar com as emoções um pouco mais à flor da pele. E essa semana a gente precisa cuidar muito da nossa comunicação, né? Da maneira como a gente se comunica com o outro, sem ficar engolindo sapo, sem deixar nada entalado na garganta, mas comunicando a minha verdade sem machucar o outro. Eu não preciso ofender ninguém, eu não preciso humilhar ninguém para botar para fora aquilo que o meu coração quer. E eu vou justamente trazer para você esse ponto de equilíbrio nessa reflexão de hoje. Eu trouxe um texto de Osho, nosso sábio contemporâneo, que fala sobre como é que a gente pode usar as nossas palavras para ter mais autoconhecimento diante da vida, diante de nós mesmos e dos outros. Muito bem, Osho diz o seguinte: palavras não são apenas palavras. Elas têm disposições de ânimo, elas têm climas próprios. Quando uma palavra se aloja dentro de você, ela traz um clima diferente para a sua mente, uma abordagem diferente, uma visão diferente. Chame a mesma coisa de um nome diferente e você vai perceber que algo fica diferente. Existem palavras dos sentimentos e palavras intelectuais. Muito legal hoje dizer isso, hein? A questão do nosso campo mental racional, que eu falo muito que somos seres multidimensionais. Temos a parte física, a mental, a emocional, a espiritual e a energética. Então, hoje dizendo que até as palavras elas podem se alojar em lugares diferentes. Palavras intelectuais falam do racional, da mente pensante, das nossas crenças limitantes, dos nossos medos, dos milhões de pensamentos que a nossa mente produz todos os dias. E as palavras do sentimento, aquilo que o coração quer dizer, né? O coração fala do quê? Do nosso lado emocional, do nosso corpo astral, do nosso corpo que sente as emoções, né? Abandone, segundo Osho, abandone cada vez mais as palavras intelectuais e use cada vez mais as palavras dos sentimentos. Então, vamos reduzir as crenças e vamos ouvir o coração, a nossa intuição, a nossa alma. O que a nossa alma quer manifestar? E aquele ditado clássico, né, popular, que fala que a boca diz aquilo que o coração está cheio, né? A gente tem que estar sempre conectado ao coração. E hoje continua. Existem palavras políticas e palavras religiosas. Abandone as palavras políticas. Existem palavras que imediatamente criam conflito. Falando em palavra política, tem aquelas clássicas, né? Que a gente chega num jantar e fala esquerda, direita, e aí o bicho pega, né? No momento em que você as pronuncia, surgem discussões. Assim, nunca use uma linguagem lógica e argumentativa. Use a linguagem do afeto, do carinho, do amor, para que não surja discussão alguma. Eu vou interrompendo hoje e vou comentando aqui, tá? O texto dele. Eu gosto muito, pessoal, da ideia de que a gente pode comunicar ao outro aquilo que a gente sente sem ferir. Num relacionamento, numa relação de trabalho, entre amigos, entre familiares, né? Como é que você pode fazer isso, né? As pessoas me perguntam muito sobre isso quando a gente está nas nossas sessões, nos meus cursos e mentorias, né? Comunicar ao outro aquilo que sente, fala do seu ponto de vista, fala da sua ótica. Porque geralmente, quando a coisa está muito acalorada, o que a gente faz normalmente, né? A gente fica engolindo, né? Sapo. A gente deixa de manifestar porque a gente tem medo de machucar, a gente não quer magoar ninguém, a gente não quer incomodar. Aí, a gente às vezes não está feliz numa determinada situação, né? E aí a gente não, eu não vou magoar, né? Eu sei que não é só do meu jeito, deixa pra lá. A gente vai se negligenciando, a gente vai se anulando para ter a aprovação do outro. E aí você vai engolindo, 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 e chega uma hora que explode, né? Aí chega uma hora que você já não suporta mais e começa a esbravejar. E eu não aguento mais, e essa relação é tóxica. Então perceba que a gente está sempre nos extremos. Ou eu estou na total ausência da comunicação, quando eu me anulo, ou eu estou no excesso, machucando o outro. A culpa foi sua, você não fez nada direito, eu não aguento mais dessa forma, né? Então, como é que a gente encontra o ponto de equilíbrio nisso, pessoal? Fala sobre o que você sente. Você não precisa apontar o dedo para o outro. Olha, fulano, chama a pessoa, espera a poeira baixar, não conversa de cabeça quente, não vai te fazer bem, né? Então, a Laura falando, não coleciono mais breves. Muito bem, Laura. Então, fala o que você sente. Olha, fulano, tem acontecido isso, isso e isso. Traz exemplos pontuais das coisas que te incomodam. E quando essas coisas acontecem,
Eu fico me sentindo, aí você fala do seu sentir. Eu me sinto assim, me sinto assim, me sinto assado. Então, você não está culpando o outro. Você está se colocando nessa situação e trazendo o outro para te ajudar a resolver esse problema. Como é que você acha que a gente consegue resolver isso? O que você pode abrir mão? O que eu posso abrir mão? Como é que a gente chega no meio termo bom para nós dois? Então, sempre que você manifesta para o outro aquilo que você sente, primeiro, você está agindo em consonância ou com integridade à sua verdade, e você convida o outro a participar dessa situação de uma forma não violenta, como bem colocou a Aline. Vou continuando o texto de Osho aqui. Se você começar a ficar consciente de tudo isso, das palavras, da sua comunicação, você vai perceber uma imensa mudança surgindo. Por quê, pessoal? Porque eu não tenho o poder de mudar o outro, eu só mudo a mim mesmo. Então, como é que eu faço para mudar a minha relação com o outro? É mudando a minha postura, é mudando a minha presença nessa relação, é mudando a minha energia. Quando você muda seu posicionamento, o outro passa a mudar também, porque o outro só vai até onde você deixa ir. O outro só faz com você o que você permite, o que você aceita, o que você não comunica, né? Então, mudando a si mesmo, você muda a dinâmica de qualquer relação, né? Muito bem. Se você estiver um pouco alerta na vida, muitas infelicidades poderão ser evitadas, diz Osho. Uma única palavra pronunciada na inconsistência pode criar uma longa corrente de aflição. Uma leve diferença, apenas uma virada muito pequena, e isso cria uma mudança. Você deveria ser mais cuidadoso e usar as palavras quando for absolutamente necessário. Evite palavras contaminadas. Use palavras arrojadas, não controversas, que não são argumentos. Se você puder se tornar um especialista em palavras, toda a sua vida será totalmente diferente. Se uma palavra trouxer infelicidade, raiva, conflito ou discussão, abandone-a. Qual é o sentido de carregá-la? Substitua por algo melhor. E aí eu adoro quando o Osho fala: substitua a palavra por algo melhor. O que é algo melhor para Osho? O silêncio. Melhor que a palavra, só o silêncio. Depois é o canto, a poesia, o amor. Sentiu que você não tem poder de mudar o outro? Sai daí, se afasta disso, né? Você tentou, você está numa relação que tem 30 anos, você já se comunicou tudo que não serve para você, tudo que não está bom, e está esperando que o outro mude, o outro não mudou, você já deu a oportunidade. Então está na hora de você mudar nessa relação, né? Então, estão falando aqui no texto é fácil falar, na prática não é fácil assim não, exatamente. O nosso desafio como seres humanos é tentar transpor as nossas barreiras com autoconhecimento, gente. É claro que não é fácil estar aqui na Terra. A gente tem 1 milhão de problemas, né? Agora, como é que eu posso lidar com esses problemas sem contaminar a mim mesmo e contaminar aos outros? Lembra que as palavras têm poder, aquilo que você fala para o outro volta para você, as leis kármicas. Então, você está levando o seu melhor para o outro, você vai receber o melhor. Você está levando raiva, inveja, mágoa, você vai receber isso de volta. Porque a karma é a lei da ação e reação, né? Então, assumir a nossa autorresponsabilidade. Quando as pessoas me falam, Rafa, mas isso não é fácil. Então é aí que está o seu desafio e a sua oportunidade de ser alguém melhor. Porque a gente achar que a vida é difícil demais e que não dá para mudar, que não dá para ser diferente, a gente está assumindo uma postura infantil, onde o mundo não me deu, as pessoas é que têm que mudar e eu não quero assumir a minha responsabilidade diante dessas questões todas. Então, eu já contei para as pessoas que eu tive um câncer de tireoide e foi aí que eu descobri que não dizer aquilo que eu sentia, não me expressar, não me comunicar com a minha verdade me adoeceu, né? Aqui na tireoide a gente tem um chácara chamado chácara laríngeo que cuida da glândula da tireoide e ele é responsável pela nossa comunicação. Quando nós temos a falta da comunicação por engolir sapo ou o excesso dela por machucar os outros, a gente está em desequilíbrio com essa frequência desse chakra laríngeo. E aí, ele com a mais força ou menos força do que o necessário, ele nos adoece, né? Ele adoece a tireoide. Foi o que aconteceu comigo. E foi a partir disso que eu descobri a energia dos chakras, a espiritualidade, a necessidade de trabalhar a minha comunicação, de trabalhar a minha energia. Foi a partir disso que eu descobri a meditação, que eu descobri a radiestesia radiônica, né, que é uma técnica de limpeza desses chakras. Então eu quero fazer uma homenagem aqui para todos os geminianos
nesta noite, já que o Sol começa em Gêmeos, e convidar todo mundo que vai receber essa energia de Gêmeos, mesmo que você não seja geminiano, a trabalhar melhor a sua comunicação, o equilíbrio, nem a falta e nem o excesso. Para fechar essa reflexão, eu trago aqui que as palavras têm magnetismo. Existe significado e significante. Então, o significante é a energia que nós empregamos às palavras. Sabe quando você está com raiva de alguém, que você quer ser cínico ou irônico, você fala assim: tá bom, meu amor, pode deixar, querida. Sabe quando você fala isso de forma irônica? Você chama alguém de querida querendo dizer outra palavra? Então, quando você fala tá bom, meu amor. Não, mas não é meu amor, você está odiando aquela pessoa naquele momento. Então não é o amor que você está colocando para fora, você está botando uma potência de raiva, de ironia. Você quer machucar o outro com palavras, mesmo que sejam palavras belas e doces, mas não é essa a intenção que você está empregando, né? Então, quando, mesmo que você fale uma palavra feia, mas se você fala de forma carinhosa com alguém, né, a pessoa sente essa energia, né, daquilo que está para além das palavras que você está usando. Então, isso é o significante. É dar às palavras a potência, a energia, a frequência que você quer colocar. Quando a gente se anula por medo do que o outro vai pensar, querendo só a aprovação do outro, você acaba adoecendo a sua comunicação. Quem gostou dessa reflexão, coloca aqui para mim nos comentários 1, 2, 3 diamantes. Diamante é algo precioso, é algo raro. Isso ajuda o nosso Instagram a crescer. Isso ajuda a falar para o algoritmo que esse conteúdo tem valor, assim como um diamante. E eu quero convidar todo mundo na próxima quinta-feira, às 20 horas, depois de amanhã, dia 23 de maio, às 8 da noite, eu vou dar um aulão para quem quiser trabalhar a comunicação, para quem quiser trabalhar a energia dos chakras, para quem quiser trabalhar o seu ser multidimensional, físico, mental, emocional, espiritual e energético, na técnica da mesa radiônica. Eu vou ensinar você a trabalhar na mesa radiônica, tanto com a sua própria energia, quanto com a energia do outro, e para quem quiser se tornar terapeuta energético em radiestesia e ter uma fonte de renda muito boa. Eu, quando comecei a atuar como terapeuta, no meu primeiro mês, eu faturei 12 mil reais. Isso é uma ótima remuneração, né? Eu vou ensinar para vocês esse caminho de viver com plenitude, de viver com a sua comunicação em dia, com a sua energia elevada e ter alta fonte de renda para realizar seus sonhos. É uma aula gratuita que eu vou dar, mesmo que você nunca tenha trabalhado com radiestesia antes e esteja do zero, eu vou dar essa aula gratuita na quinta-feira, às 8 da noite, numa sala fechada no grupo do WhatsApp. Para receber o link do grupo, se você está no @via energia, você vai clicar aqui nos comentários e vai escrever uma palavrinha. Você vai escrever a palavra energia, que eu te mando o link do grupo para você participar do nosso aulão ao vivo e gratuito.